chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 30 graus aqui em Natal, sensação térmica de 34 graus. Apesar de que começamos o dia com a chuva forte, talvez chova aí novamente às 11 da manhã, o dia deve ficar meio nublado, talvez com algumas pancadinhas de chuva, coisa leve, mas o calor permanece, não dá trégua. Bem adequado até ao nosso título de hoje, não é brincadeira, não é mesmo, muita coisa pra gente falar. E o clima também não tá de brincadeira aqui com os natalenses, calorzão aí pra semana inteira. Essas chuvas devem ir embora hoje, a previsão era que iam embora na terça, mas devem ir embora hoje. Calorzão deve ficar aí pelo menos para essa semana, que é a semana do Natal. A gente tem que abrir o olho, hoje é dia 17. No próximo domingo a gente já vai estar nessas preparações de peru, de chester, de bota passa em tudo, tira passa de tudo. Toda essa confusão no próximo domingo já vai estar rolando, porque o Natal é celebrado aqui na véspera. Então, do domingo para a segunda, todo mundo já na expectativa dos presentes aí de Papai Noel. Bom, começando então com o nosso tema aqui, não é brincadeira, é muita coisa que não é brincadeira. A gente teve uma semana cheia nessa que terminou ontem e tivemos, por exemplo, o encontro de Flamengo e Independente, aquela vergonha de torcida fora do estádio. Inclusive aí o Flamengo parece que vai ser até julgado lá pela Conmebol a respeito disso. Olha, tá faltando uma punição mais séria para esse tipo de coisa. Eu falo até aqui do América, sou torcedora do América, acho um absurdo o que aconteceu naquela final pro América da Série D, a final do acesso, e o que aconteceu depois que o juiz apitou lá o fim do jogo foi de assustar muita gente e acho até que saiu barato. Tudo que se viu de cadeira, de coisa quebrada, arremessada em campo, todo o tumulto, todo o pânico que se criou e tudo foi resolvido numa multa, né? Nada de perder mando de campo, nem nada, então tem que se engrossar nisso aí. Eu me lembro, por exemplo, lá na década de 90, até mesmo nos anos 2000, a gente tinha uma avalanche de coisas jogadas dentro do campo, cada vez que ia ter um escanteio de um adversário, no Machadão, e isso só acabou quando o STJD passou realmente a punir os clubes com retirada de mando de campo. Eu me lembro que, acho que uma das últimas vezes que o América teve um mando de campo perdido foi em 2007, porque alguém jogou alguma coisa lá, um copo d'água mineral, acho, perto do árbitro, e por isso perdeu um mando de campo lá naquela década. Foi uma das últimas dessas perdidas de avalanche de coisas jogadas dentro de campo. Lógico que a gente ainda tem uma invasão, alguém joga alguma coisa, identifica ali, vai um boletim de ocorrência. Mas essa realidade só foi mudada com a punição séria, né? Quando os torcedores começaram a ver que não conseguiam mais assistir a um jogo em casa pelo comportamento de outros torcedores. Então isso terminou incentivando a denúncia. Quando alguém joga alguma coisa, os torcedores já apontam quem foi que jogou para que aquela pessoa seja punida e não o clube. Então a gente teve aqueles eventos todos na Série D, a Arena das Dunas tão moderna, que participou de Copa do Mundo e tudo, e não tinha uma imagem de quem cometeu aquilo, não se tem história de notícia de uma única punição para quem cometeu aquilo, sobrou só para o América e sobrou só no dinheiro. Então eu considero isso até um incentivo para que as coisas dessa natureza se repitam. Então vamos ver o que é que vai sair aí de Flamengo Independente. Eu aposto que vai sair alguma espécie de incentivo também, porque os tribunais têm ruído a corda nesse assunto, especialmente dependendo de qual é o tamanho do clube que vai ser punido, né? Dependendo do tamanho, aí a punição é assim ou assado. Infelizmente essa tem sido a realidade. Tivemos aí também ontem a final Grêmio e Real Madrid e o embate de entrevistas de Renato Gaúcho e Cristiano Ronaldo. No jogo em si, é um desnível grande, minha gente. Não tem muito o que se dizer. Eu acho que
Lá para a década de 90 ainda se tinha um time brasileiro, um time argentino aprontando alguma coisa. Mas de lá para cá o negócio foi só, o fosso foi aumentando, a distância de dinheiro é muito grande, a distância de organização é muito grande. E é claro que se tudo isso está numa distância grande, a gente tinha que ver o reflexo disso em campo. Embora futebol talvez seja um dos esportes em que mais a gente tem uma zebra acontecendo. Muita gente comenta, talvez pela extensão de campo isso aconteça, porque no basquete a gente não vê zebra, no vôlei a gente não vê zebra, raramente ocorre uma zebra. No futebol, vez ou outra, é raro, mas já é mais frequente do que nos outros esportes. Então, assim, a expectativa era essa mesmo, era da Real Madrid. Ainda vi gente falando aí que o Real Madrid estava descendo a ladeira e tudo, e que o Grêmio era o melhor time do Brasil e por isso ia dar certo. Um discurso assim meio fora da realidade, para ser sincera. Torcedor ainda se admite, mas quem não é torcedor fazer esse tipo de análise fica meio complicado. E terminou dando o Real Madrid com um gol de Cristiano de falta, que é um excelente cobrador de faltas. Aliás, Cristiano é um excelente artilheiro. De onde ele pega, ele faz gol de cabeça, faz gol de chute de longa distância, de chute de pequena distância, faz de falta, é bola rolando, não tem muito mistério com ele não. Tudo dá certo. Eu considero eu gostaria muito de ter um jogador desse na minha equipe. Considero realmente o melhor do mundo. Agora, aí entra-se naquela discussão, aproveitando a deixa de Renato, se o futebol hoje, os jogadores de hoje são melhores que os jogadores do passado. São épocas diferentes, acho que nem dá para comparar. Cada época teve a sua dificuldade. Por exemplo, na época de Renato Gaúcho, eu acho que os craques eram em profusão. Hoje, não. O futebol tornou-se muito físico e isso termina influenciando também no talento dos jogadores, e a gente já vê mais não há essa profusão tão grande de craques, é mais o povo ali na média, e até os craques não são assim tão destacados, mas terminam sendo pelo nível mais baixo que o futebol tem hoje, é o que eu acho. Agora, de intensidade, o jogo é muito mais intenso hoje do que era antes. Antes você podia jogar, acho que dava até para parar assim no meio do jogo, tomar uma cervejinha, depois continuar. Hoje não se pensa nisso, o futebol é muito intenso e quem não vai jogando intensamente vai ficando para trás. E a gente viu então um Grêmio bem recuado. Aliás, às vezes que eu vi o Grêmio jogar nesse ano, eu não vi o Grêmio encurralar ninguém, para ser muito sincera, né? Eu só vi Grêmio sair em contra-ataque, aí vamos cair naquela história, a velha história de tem que jogar ofensivo, não, tem que jogar atrás mesmo, saindo. Bom, aquela velha história de daqui para João Pessoa chega de todo jeito. Então, vai funcionar à medida que der certo com os jogadores, e foi dando certo até ali. Quando chegou com a equipe realmente muito superior, aí não tinha mesmo muito o que fazer. Agora, me dá até uma certa tristeza ver o próprio Renato Gaúcho falar depois do jogo que o jogo foi em condições iguais, né? Os times tiveram chances iguais, pelo amor de Deus, né? O Grêmio lutou o que pôde, mas não conseguiu. Acho que só fez uma finalização ao gol, foi uma falta, ainda foi errada, né? E uma bola rolando, nada. Então, não dá para dizer uma coisa dessa, né? Acho que as estatísticas, eu estava assistindo pela Fox Sports e as estatísticas no fim eram até assustadoras, que o Real fez 20 finalizações, das 27 corretas. E o Grêmio, uma única finalização errada. Pelo amor de Deus, é assustador, para dizer a verdade. Então, fica essa discussão aí, quem era melhor. Eu vi Renato Gaúcho jogar, claro que já perto do fim da carreira dele. Era um bom atacante, mas era um bom atacante, era só isso. A gente vê Cristiano Ronaldo, vê Messi aí jogando, até mesmo Neymar. O nível é outro, minha gente, não dá para comparar. É como eu também querer comparar lá Maradona, Pelé, é outro nível, eram muito acima da sua geração, né? Então não dá para fazer esse tipo de comparação
de fora de campo, de dentro de campo. Acho que foi mais um arrobo de Renato, que se mostra até um bom treinador, era um bom jogador, mas fala mais do que bota em campo. E eu já não gostei da declaração lá atrás da história de quem sabe, sabe, quem não sabe vai estudar, como se ninguém mais precisasse se aperfeiçoar. Imagina então desse tipo de declaração aí, como se fosse menosprezando o que os outros têm. Acho que ficou ontem bem claro. Para comparar, para piorar, ainda levou uma risada dos jornalistas. A entrevista de Cristiano Ronaldo, ele disse que só podia rir da coisa, que tinha pesquisado o currículo de Renato, que era um currículo bom. Quando ele disse isso, os jornalistas começaram a rir. Até os brasileiros estavam lá, então ficou até feio. Poderia ter ficado melhor. Bom, deixando então essa brincadeira para trás, que não é brincadeira, hoje ainda tem a final da Copa de Seleções Estaduais Sub-20 desse ano, da CBF, que o Rio Grande do Norte já foi eliminado logo lá na primeira fase. Às 15h30 entra em campo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, lá no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, e a partida vai ter transmissão do Esporte Interativo. Aqui para o Rio Grande do Norte sempre é uma atração, porque como as equipes andam muito sem dinheiro, sempre rola uma parceria com um clube ou com um empresário, e aí vem esse pessoal jovem que não está tendo espaço em outras equipes, terminam aparecendo por aqui, por empréstimo. Então, quem sabe algum jogador desse não está nos próximos anos por aqui, ou até mesmo nesse ano, nunca se sabe. Né? É uma seleção estadual, vamos ver o que é que está rolando lá de bom dos jogadores que atuam no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e que são sub-20. O que mais? Nessa semana saiu aí a Copa do Brasil, a definição de todos os adversários, né? São muitos confrontos, eu nem sei quantos confrontos são. Fiquei aqui na mão com o meu computador antes de começar o podcast, para não atrasar, comecei sem ele mesmo. Estou tentando aqui entrar nessa tabela para ver quantos clubes, enfim, acho que são uns 80 clubes, né? Muita coisa nessa Copa do Brasil. Tem clube que só vai entrar depois, né? Campeão do Nordeste, campeão da Copa Verde, América Mineiro, que foi campeão aí da Série B, acho que o campeão da... Bom, eu nem sei dizer quais são os critérios para esse povo para entrar depois, mas deve ser colocação nesse ano, é o que se imagina. Mas Bom, eu não estou conseguindo achar realmente todos os confrontos. Ah, tá aqui, achei, né? Finalmente. Todos os confrontos das chaves e tudo. O Rio Grande do Norte está aqui na chave 2 com... Aliás, na chave 1 com o América, na chave 2 com o ABC e acho que a chave do Globo é a 7. Pronto, são esses os 3 representantes do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil do próximo ano, que ainda não tem data, né? Foi definida aí os confrontos, mas não temos data ainda para esses confrontos. A chave do América tem Caxias, do Rio Grande do Sul, e Atlético Paranaense. Tubarão, que é o adversário do América, lá de Santa Catarina, e América. O terceiro confronto da chave é Brusque, de Santa Catarina, contra o Ceará. E o último confronto da chave do América, Real Ariquemes de Rondônia e Londrina do Paraná. Então, a América passando o Tubarão, jogo difícil, não dá nem para imaginar que dá para passar, porque depois que essa Copa do Brasil ficou com um jogo só, e na casa do adversário, porque sempre é o que tem, tá pior ranqueado lá na CBF, é quem vai mandar o jogo, o melhor ranqueado joga com a vantagem do empate, e a gente sabe que historicamente os mandantes levam vantagem. Já é difícil para quem é visitante, imagine para quem está em crise financeira, pegar um clube de Santa Catarina, que é um dos estados com o futebol mais organizado que tem aqui no Brasil. Os clubes todos recebem dinheiro adequado para fazer um campeonato estadual, até porque tem transmissão da Globo. Então, o América já pega essa pedreira de cara. O Brusque foi campeão da Copa de Santa Catarina agorinha, né? Acho que foi no mês de novembro. Tá aí com a base quase que toda, se reforçou. Inclusive, um dos reforços é Júnior Beliato, que estava aqui no ABC, que é um bom goleiro. Jogou o ano passado a Série C, acho que pelo Confiança.
teve no caminho do América, né? E lá também, assim, de nome conhecido, ainda tem aquele volante Matheus Barbosa, que jogou pelo ABC, veio pro América, não sei nem se chegou a atuar pelo América, na época de Roberto Fernandes. Então, o América passando, se passar do Tubarão, a gente torce que isso aconteça. A vantagem aí é uma que eu vejo. Leandro Campos mora em Balneário Camboriú. Não tá fácil não, viu? O treinador do América morando num dos cantos mais caros do Brasil. É onde ele mora, lá em Santa Catarina. E, claro, tem um conhecimento bem maior de qualquer outro estado, a exceção aqui do Rio Grande do Norte, ele tem grande conhecimento lá do futebol de Santa Catarina. Então, não vai ser nenhuma surpresa para ele enfrentar o Tubarão. Então, pelo menos nesse aspecto, foi um bom adversário. Agora, se passar dessa pedreira aí, vai enfrentar Caxias ou Atlético Paranaense. A gente imagina que vai dar Atlético Paranaense. Então, olha só, outro conflito, outro confronto. Atlético Paranaense e América. O último que aconteceu não é uma memória muito boa, que foi lá no Barretão, aquela goleada, acho que foi 6-2. E esse, se acontecer, ainda vai ser mais na casa do adversário, né? O América não teve a sorte de passar com o mando de campo na hora do sorteio. Então, ainda tem isso. E se passar, ainda tem outros catarinenses, né? Porque tem o Brusque, que pode eliminar aí o Ceará, também não acredito, mas a chave do ABC já ficou. Boa Vista do Rio de Janeiro, Internacional, Atlético do Espírito Santo e Remo, São Caetano e Criciúma, Cianorte do Paraná e ABC. Cianorte também a gente não ouve muito falar, mas sendo do futebol paranaense, que é outro futebol muito organizado e de muito dinheiro, a gente já fica com o pé atrás. Ainda mais a ABC nessa crise horrorosa que tá, nem time tem ainda. E o América já tá pelo menos treinando, desde a época aí o Tubarão também do América, que treina, os dois estão treinando, então não tem mais vantagem nisso aí. O Cianorte, que tem alguns nomes conhecidos daqui, goleiro Silvio, que jogou pelo América em 2011, né, naquele acesso, ou foi 2012, agora não vou lembrar, no estadual. Também teve aqui em 2013, mas não chegou a atuar. Volante Léo Gago, 2015, teve no América com Roberto Fernandes, teve até uma briga lá com a comissão técnica, terminou afastado. O goleiro João Gabriel, que jogou pelo ABC em 2013, o atacante Robert, que jogou pelo Baraunas em 2006 e o Potiguar em 2017. E tem até um conhecido aqui dos últimos tempos, que é Felipe Ramon, que jogou pelo Campinense. Então, não é essa equipe boba também, não. São dois adversários fortes nesse ano que os times daqui do Rio Grande do Norte de Natal pegaram. Porque não preciso nem falar do Globo, né? Pegou o Vitória, uma pedra antiga dos clubes daqui. Né, o Vitória não é fácil. A chave do... Sim, só terminando a chave do ABC, então, ainda tem... eu já falei. Vamos falar a chave do Globo. Globo, Vitória, Corumbaense do Mato Grosso do Sul e Asa. Altos do Piauí, Atlético Goianiense, Nova Iguaçu e Bragantino. Tirando o primeiro adversário, que é muito mais forte, os restantes são mais no nível, né? O caminho restante do Globo é mais fácil do que o caminho restante do ABC e especialmente o caminho restante do América, porque esse está muito bem forte mesmo. Mas vamos lá, então, essa Copa do Brasil, lembrando que é 500 mil só para aparecer nessa primeira fase, então ninguém tá achando ruim se vai pegar adversário difícil. O que é que tivemos mais nessa semana? O Santa Cruz de Natal fez um primeiro jogo treino aí, parece que foi com o time do Safer, venceu de 4-1, o técnico Fernando Tonê está gostando da movimentação. Os gols de Santa Cruz foram marcados por Vitor Feitosa, Diego e Capacete, aquele sub-20, fez 2 vezes. O Açu anunciou o experiente meia Vaninho, e ainda vai fazer um peneirão aí com uns 28 atletas para decidir quem mais ele contrata. Já tem, parece que 18 atletas, o técnico é Netinho Matias. Pretende trazer ainda um goleiro, um zagueiro e um atacante. Já está treinando desde o dia 15, pelo menos foi a informação que eu consegui. Atrasadíssimo, o Baraunas só tem aí anunciado Cícero Ramalho, que é o técnico, alguns jogadores, mas nada de treinamento ainda. O Potiguar de Mossoró já começou a treinar na segunda-feira, o técnico é Mastrilo, foi jogador inclusive aqui do América, lá na década de 90. E anunciou o nome forte nessa semana, o meia atacante, eu já disse que a gente tem que ter um olho nesse jogador, Diego Lomba, que atuou pelo Açu nessa temporada,
depois saiu para outras equipes, chegou até para disputar na Venezuela. Está de volta agora para o Potiguar. Olho em Diego Lomba. O Globo já encerrou sua 4ª semana, está mais no treinamento físico, porque o técnico Luizinho Lopes está na CBF, tirando a sua licença A, para ser treinador profissional, sem problemas, porque eu até procuro essa informação, mas não consegui ainda confirmar. Parece que a partir de 2020 só vai poder ser treinador quem tiver esta licença. Então, Luizinho parece que termina agora na segunda-feira esse curso, ou termina hoje e volta amanhã, para aí sim retomar os treinamentos técnicos e táticos. Técnicos já vinham acontecendo, mas táticos. O Força Luz eu também não consegui confirmação de se continua os treinamentos, mas o treinador continuou, Igor César. Eu não sei se eles continuam a batida desde que subiram da segunda divisão ou se deram uma pausa e vão retomar depois. O ABC anunciou Giscard Salton como seu executivo de futebol. E aí só tem especulação, que vem o goleiro Rodrigo Carvalho lá do Altos do Piauí, o Alisson estaria voltando. O Alisson, eu se fosse torcedor do ABC, eu nem me animava mais, porque toda a vida fica esse leilão. Vem pro ABC, aí surge uma equipe e leva. Disseram que o Náutico queria levar o Alisson, mas parece que dessa vez vai. Vamos descobrir amanhã, que a apresentação do clube é amanhã, do elenco é amanhã, então vamos descobrir se o Alisson ficou ou não. E aparentemente o atleta amador, que agora virou profissional para outra equipe que ninguém sabe nem qual é, Matheus, estaria aí pronto para voltar para o ABC agora como se fosse num empréstimo. Não sei também em que pé tá. Como eu disse, anunciado mesmo, o ABC só tem 11 atletas. Começa amanhã, olha só que situação para um clube do tamanho do ABC. Não ter ainda nem completar um banco para começar uma temporada, ou então tá tudo muito no silêncio e amanhã a gente vai descobrir, mas vai começando bem depois dele só o Baraunas mesmo. O América já encerrou a sua 5ª semana de treinamentos e é sobre o América que a gente tem mais coisa aqui para falar, porque já fez um jogo treino, já fez um amistoso, mas antes disso vamos falar sobre a posse de Eduardo Rocha, que aconteceu na quinta-feira. Eu digo que um momento histórico, não pela posse de Eduardo em si, porque Eduardo acho que nunca saiu do América, né? O povo do América briga aqui, briga ali, se afasta um pouco, mas quando a gente menos dá fé, tá tudo junto de novo, decidindo lá os destinos do clube. Então, Eduardo voltou, agora o pai como presidente deu posse ao filho, um momento até de certa forma emocionante. Mas o momento histórico mesmo era a quantidade de presidentes, de dirigentes de outros clubes que estavam presentes na posse de Eduardo Rocha. E um em especial, eu não me lembro, aqui na minha memória de torcedora, nos últimos 20 anos pelo menos, que é quando eu passei a acompanhar um pouco mais essa parte de bastidores, eu não me lembro de uma posse de ABC ou de América que tenha contado com o presidente do rival. E isso aconteceu quinta-feira. O presidente e o vice-presidente do ABC, Paulo Tarcísio e Tarcinildo, estavam presentes, foram convidados por Eduardo Rocha por meio de José Vanildo, presidente da federação. E estavam presentes, não foram apupados, tiveram o nome anunciado várias vezes nos discursos e tiveram aquelas palmas protocolares. Não houve apupo a nenhum deles em nenhum momento. Então, assim, um clima de cordialidade, cortesia, de civilidade mesmo, que é o que se espera. E, como eu digo, momento histórico, eu espero que isso sirva de exemplo para o nosso futebol, que já teve aí um ano difícil. Os clássicos vêm com o público minguando, em virtude muito da violência. Então, espero que os clubes estão tão lá embaixo, financeiramente falando, que talvez tenha sido até o pontapé para que a gente tenha essa postura mais de cordialidade, uma postura mais de civilidade, e que isso sirva de exemplo para as torcidas. Que a gente possa ter clássico em que as pessoas possam ir juntas novamente com as suas camisas, frequentem os mesmos ônibus sem acharem que o que está com a camisa contrária é um inimigo em potencial, né, que vai acontecer alguma violência em algum momento.
Porque, sinceramente, se a gente partir daqui para mais baixo do que já está, o futebol do Rio Grande do Norte vai deixar de existir. Então, que isso sirva de exemplo. Foi um momento histórico, eu até nem vi a imprensa batendo muito nisso, porque foi um momento histórico. Né? Você ter um presidente do ABC comparecendo à posse do presidente do América e vice-versa, não me consta na memória que isso tenha acontecido. É um momento em que se mostra que rivalidade é dentro de campo. Fora de campo não precisa de puxar tapete, não precisa de baixaria, mesquinharia. Então espero que isso se reflita num novo momento aí para o futebol do Rio Grande do Norte. Agora vamos falar do que interessa mesmo, que está aí na cabeça da torcida do América, está na cabeça do treinador do América, que tem sido o desempenho do América nesse início de amistosos. Fez o seu primeiro jogo treino, o povo já reclamou, apesar de ter vencido 2-1. Agora que perdeu por 13, de 1-0, o mundo já começa a cair. É por isso que o título também não é brincadeira, é porque não é mesmo. A pressão que é você hoje assumir o América, em qualquer função que seja, não é brincadeira. E eu sempre bato nessa tecla, quando se vai fechar a contratação, que a função por si só, ela já tem bastante pressão. Não precisa se aumentar a pressão. Falei disso a respeito quando, por exemplo, o América decidiu trazer Leandro Campos. Eu acho que é aumentar a pressão demais, trazer um treinador, na época, bastante identificado com o ABC, ainda identificado, tentando criar sua marca no América, essa aqui é a verdade. Você termina aumentando muito essa pressão. Então, quando acontece um tropeço desse, mesmo que numa fase que é para se tropeçar mesmo, para se corrigir erros, a pressão sobe, não é brincadeira. Vamos aqui, eu não tenho, foi difícil até conseguir as imagens do jogo, eu coloquei no blog, consegui lá, através de uma afiliada da Globo da Paraíba, uma pessoa copiou as imagens, até uma infração de direito de imagem, mas eu consegui porque é muito difícil você avaliar o que aconteceu no jogo sem você ver pelo menos os melhores momentos. Os melhores momentos já são enganosos, né? Então eu não estava lá. Infelizmente a diretoria do 13 tem essa postura terrível, não é de hoje, de não permitir a transmissão de seus jogos, né? Não ia lucrar com isso, né? É um amistoso, não é uma partida oficial. E não permitiu, então, tudo pronto já lá para a transmissão da TV Mecão. E a postura do 13 foi essa, né? A gente já viu até um ano, acho que uma Série C, ia ter uma transmissão da TV União, acho que era 13 e ABC, e a diretoria do 13 foi lá, chegou até a desligar os cabos lá do caminhão de transmissão. Então, a gente já conhece a postura. Infelizmente, isso trouxe para a torcida mais angústia, porque você vê a atuação é uma coisa, você só saber do resultado é bem pior, ainda mais quando é um resultado de derrota. Aí a fonte passou a ser exclusivamente o América, aí a gente já fica com o pé atrás. Ou a rádio de lá, que a gente já sabe que quando o rádio faz transmissão, nem se preocupa de analisar o adversário. Se ganhou, foi o time da casa que jogou bem. Se perdeu, foi o time da casa que jogou mal, né? Ou foi a arbitragem que prejudicou. Então, fica sempre nessa batida. É muito difícil você conseguir fazer essa análise. Então, fui atrás das imagens. Estão lá no blog, consegui publicar. Primeiro, eu consegui publicar o pênalti. Para pelo menos a gente ter uma ideia de como foi o pênalti que Reinaldo Alagoano cobra lá no meio do gol. E depois eu consegui realmente os melhores momentos que saíram na reportagem lá da afiliada da Globo na Paraíba. Como óbvio, não dá para passar as imagens aqui, vamos pelo menos ouvir o que a reportagem falou, porque eu achei uma coisa mais equilibrada, né? Pra gente ter uma ideia do que aconteceu no jogo. Vamos lá. Inclusive tem a entrevista de Reinaldo Alagoano e de Oliveira Canindé a respeito do jogo. E quando a bola rolou no estádio, o América partiu na frente e perdeu várias chances. O Galo tentou com Edinho, não deu sorte. Aos 39 minutos da partida, o grito dos 13 anos fica mais forte. O juiz marca pênalti nesse lance. O atacante Reinaldo Alagoano faz a cobrança e marca o primeiro do Galo. Seja a oportunidade ali de pênalti, né? Graças a Deus eu fui feliz na cobrança ali.
Eu acho que só tem a ganhar o grupo, né? Independente de quem faça o gol. No segundo tempo, o América de Natal voltou com tudo e tentou uma, duas, três vezes. Nem o Galo conseguiu marcar. E o placar terminou assim, 13-1. América de Natal 0. É um adversário difícil, que vem com uma base já do ano passado, que exigiu bastante de nós sabíamos disso, por isso da entrega e da dedicação. E a importância de você vencer, independentemente de ser um amistoso, pela leveza dentro do vestiário, pela alegria no rosto, né, estampado de cada atleta. E aí achei interessante demais a declaração de Oliveira Canidé, falando da importância de vencer até um amistoso. Que a gente já ouve um discurso mais diferente aqui de Leandro Campos. Tá certo ele, que realmente o que menos importa no amistoso é resultado, mas se vencer é melhor, que já dá confiança, traz confiança para a torcida. Mas mesmo Leandro Campos mudou o seu discurso depois dessa derrota. Vamos ouvir o que é que ele falou. Olha, eu não analiso um jogo pelo resultado, eu procuro analisar o jogo pelo que a equipe desenvolveu durante os 90 minutos. E dentro do que nós desenvolvemos 90 minutos, eu penso que tivemos acertos, tivemos erros normais, por ser a primeira partida do América nessa pré-temporada. Eu penso que tivemos uma ação muito positiva com relação à posse de bola, mesmo porque no contexto geral, computando-se primeiro e segundo tempo, nós tivemos aí praticamente 75% da posse de bola por parte do América. Isso aí é um quesito muito importante. Isso demonstrou que realmente nós tivemos o controle do jogo, tivemos mais ações, mais organização com relação à posse de bola. É lógico que nós tivemos alguns problemas também relacionando ao erro de passe, situações normais no início de temporada, onde os atletas ainda não estão totalmente habilitados para ter uma incidência maior no acerto de passe. Gostei muito das nossas ações ofensivas pelos lados, não só com o Guilherme e o Danilo, mas também com o Cascata e o Matheus. Forçamos bastante, conseguimos infiltrações, tivemos bons cruzamentos. Infelizmente faltou um pouco mais de acertos de posicionamentos com relação às conclusões. É lógico que até pela incidência mais ativa com relação às jogadas de lado, a nossa equipe pecou, principalmente na primeira etapa, nas finalizações frontais, onde até exageramos muito o jogo pelos lados. De qualquer forma, no intervalo, fizemos essas correções e quase conseguimos, né, o empate no jogo em cima das finalizações do Jonatas e do próprio Tardelli, onde criaram duas situações muito positivas nas finalizações. Infelizmente, é lógico que nós não nos preocupamos tanto com relação a resultado de amistoso, mas é sempre importante, né? Isso dá mais confiança para o grupo, o torcedor ele acaba tendo uma aceitação maior em relação ao que está sendo desenvolvido, mas infelizmente nós já tivemos um problema de penalidade contra a equipe da seleção de Trairi, que foi marcada uma penalidade inexistente, e ontem novamente foi marcada uma penalidade inexistente. Isso aí, queira ou não, acaba atrapalhando, né, o nosso trabalho, porque tomando-se um gol com uma penalidade inexistente, realmente o emocional da equipe ele acaba se desequilibrando. E foi isso que aconteceu. Na verdade, a nossa equipe estava soberana no jogo até a penalidade. Então, após a penalidade, a equipe demorou um pouco para se reorganizar, para que nós pudéssemos
coordenar como nós iniciamos o jogo da forma que nós queríamos, né, com superioridade em relação à própria estrutura de jogo. Vocês vejam bem que a equipe do 13 jogou como se estivesse jogando fora de casa, marcando atrás, explorando os contra-ataques, explorando o nosso erro de passe. E nós não. O América jogou marcando pressão, marcação alta, tentando dar o ritmo do jogo, né? E vocês vejam que a equipe do 13, ela começou os trabalhos de preparação na mesma data da equipe do América. Então penso que nós fomos superiores em alguns aspectos dentro do jogo. Em algumas situações, lógico que nós temos que procurar as correções em cima do ocorrido nesse trabalho, porque o mais importante é que nós tenhamos realmente uma noção do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos trabalhar, para que no próximo jogo contra o Botafogo nós tenhamos aí melhorias em cima de deficiências que foram apresentadas nesse jogo. Mas de qualquer forma, eu penso que o trabalho foi muito bom, foi muito positivo, eu particularmente gostei muito. Eu só espero que no próximo jogo contra o Botafogo nós tenhamos aí um bom desempenho, como nós tivemos no jogo de ontem contra o 13, só que infelizmente a gente sempre, a partir de agora, sempre entramos um pouco preocupados com relação à arbitragem, porque esse tipo de amistosos, principalmente fora de casa, a equipe da casa sempre tem um direcionamento com relação à arbitragem. Isso aí acaba até nos deixando um pouco inseguros com relação ao bom desenvolvimento de uma arbitragem. É que eu sempre digo, eu prefiro aproveitar o trabalho nas correções, no que nós precisamos realmente tirar de proveito do trabalho, certo? Mas o resultado em si, ele tem sempre um fator positivo, porque o torcedor, alguns torcedores, né, eles não avaliam o jogo pelo desenvolvimento da equipe, eles avaliam o jogo em cima do resultado, e isso me preocupa um pouco. Mas de qualquer forma, trabalho muito bom, e esperamos que no sábado contra a equipe do Botafogo tenhamos um bom desempenho e um bom resultado.
Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Eu tava com o microfone desligado. Vamos agora voltar aqui para o que eu tava falando, né? Infelizmente ficou em silêncio. Eu tava dizendo a questão do Leandro Campos ter mudado de opinião em relação ao amistoso, né? Que agora é importante vencer. É mesmo. Quanto a essa questão da arbitragem, o pênalti não existiu, eu vi as imagens, né? Pelo menos pelas imagens que aparecem lá na reportagem da afiliada da Globo, não houve pênalti, concordo com ele. Mas vou discordar totalmente dele, dessa parte de que tem que ficar de olho na arbitragem, senão vai prejudicar. Não, o pênalti foi no primeiro tempo. A arbitragem ruim, o América vai encontrar sempre na sua vida. É esse o histórico para trás, é esse que vai ser o histórico para frente, de pênaltis inexistentes. Isso acontece com qualquer equipe do futebol. Não é exclusividade do América, embora, pelo menos aqui pelo Rio Grande do Norte, é mais comum contra o América. Mas, então, cabe ao treinador preparar a sua equipe para isso também. A gente sabe que o futebol de hoje é muito difícil uma equipe virar um resultado, mas você precisa preparar a sua equipe para essa situação também. Então, nesse aspecto, eu acho que o amistoso do Com-13 foi muito bom. E cabe a Leandro Campos aí abrir o olho, porque sua equipe não criou realmente muitas chances. A gente vê que o América dominou a partida, mas não conseguiu converter. Inclusive, Betinho perdeu um gol incrível num cruzamento ainda lá no primeiro tempo. Eu fico sempre com o pé atrás, porque que Thiago não tem uma chancezinha? Ali acabou no jogo, poderia ser. Só houve, parece que 2 substituições nessa partida, lá por parte de Leandro Campos. Aliás, o time foi Thiago Braga, Guilherme Negrete, Thiago Sala, Danilo, Robson, Jonatas, Tardelli, Cascata, Mateuzinho, na frente Betinho. Lá durante a partida, então, ele mexeu Janderson no lugar de Robson, porque Robson se contundiu. E entrou nem no lugar de Betinho, não sei se foi contusão ou opção para mudar a característica, porque o time ficou mais veloz. Há muito tempo eu acho que não existe mais esse atacante pesadão na frente que justifique você jogar praticamente com um homem a menos, especialmente se for Tadeu, que não consegue dominar uma bola. É melhor montar um esquema mais veloz. Mas eu gostaria de ver pelo menos uma chancezinha aí de seus 20 minutos, que seja, para Thiago, lá da base, cumprir essa função, para ver pelo menos se leva jeito, se dá certo, né? Começar a gente a encarar de outra forma a equipe. Eu continuo com medo dessa história dele não rodar muito o elenco. Claro que é um amistoso, ele tem que começar a montar a equipe titular dele. E nesse aspecto é importante ter mantido a equipe. Mas, ao ver que o resultado não era aquele que se queria, né? Essa mexida talvez fosse interessante. O América não vai poder começar e terminar um jogo com os mesmos 11, que não, fisicamente não tem como. Não há como. Se você fizer isso, você termina perdendo a partida, ainda mais que o time não é muito superior aos seus adversários, mesmo aqui no Rio Grande do Norte. Então, não sei se ele já definiu um esquema. Eu estou na expectativa de novas entrevistas para ele dizer que já definiu, já sabe quais são as alternativas. Tem um problema claro aí nos atacantes, mas vamos ver se com treinamento apenas resolve. E vamos aguardar então esse confronto aí com o Botafogo. Serão 2 partidas na Paraíba, já confirmei aqui com o Canidé Pereira. O América não vai fazer amistoso aqui em Natal porque não tem campo disponível, então vai ser tudo fora. Então vamos conhecer o desempenho do América fora para saber dentro de casa, na estreia no estadual, como é que vai sair, torcendo para que saia um resultado positivo. É isso, minha gente. Sexta-feira, 7 da noite, sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, já com esse amistoso na cabeça aí para ver o que é que rolou. Uma boa semana a todos e até lá.